Bom, então, dando continuidade à nossa programação desta manhã, nós temos agora um simpósio intitulado Genética, Neurodesenvolvimento e Homeostase Cerebral, com 4 palestras: Érica Cristina Pavarino, da FAMERP, Bruna Zampieri, do Hospital Albert Einstein, Daniele de Paula Faria, aqui da casa, Centro de Medicina Nuclear, e a Susan Pereira Ribeiro, da Emory University, colaborando com a Unifesp. Cada apresentação em torno de 20 minutos e teremos ao final uma discussão dos temas em torno de 10 minutos. Eu deixo à vontade os apresentadores fazerem a apresentação em português ou em inglês. Como aqui nós não temos nenhuma participação estrangeira, acho que se fizer em português não haverá problema. Então eu convido a Érica Cristina Pavarino, da FAMERP, São José do Rio Preto, para fazer sua apresentação sobre o trissomia do cromossomo 21, aspectos genéticos e moleculares. Por favor. Bom dia a todos. Alguns eu já conversei, né? Outros não. E estou aqui a convite, né, do professor Orestes. Eu gostaria de agradecer imensamente a este convite, porque é de grande importância esse grupo que está se formando, né? Eu trabalho com síndrome de Down, acho que há mais de 10 anos, né? Mais, né, Bruna? A Bruna está ali para confirmar, acho que 20, né? Sozinha no interior, né, do estado de São Paulo, então coloquei aqui a minha cidade, né, o município de São José do Rio Preto, que fica a 442 quilômetros aqui da capital. Na escola, na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que muita gente confunde com Ribeirão Preto, né? Toda vez que eu ia a algum lugar falava que era de Ribeirão, não, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade de 450 mil habitantes, aproximadamente, então é uma cidade boa para se viver, mas é um polo, um dos principais polos do interior em termos de industriais, culturais e educacionais. E a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto é reconhecida em todo o país, né? E tem um complexo do hospital de base, que também é um dos mais importantes complexos hospitalares do interior do Noroeste Paulista. Além disso, um ambulatório de especialidade, acho que não estou achando aqui um ambulatório de especialidade em frente do hospital, onde eu atendo, sou geneticista, inclusive com um ambulatório específico para síndrome de Down. Além disso, recentemente, né, mais recentemente, o Hospital da Criança e Maternidade. Só para vocês conhecerem um pouquinho, o laboratório, então, onde eu atuo, é situado na faculdade, em um prédio com vários laboratórios de pesquisa da área da saúde, que foi construído com uma verba FINEP. Tem a impressão que a Bruna está por aqui, acho que não, nesse não. Então, a Bruna, eu estou brincando que a Bruna foi minha aluna, né? E hoje é uma pesquisadora e tenho um grande orgulho disso. Só fazendo um resumo bem breve para eu contar para vocês o que eu faço. O cromossomo 21 ele foi sequenciado no ano 2000, né? Foi publicado, então os dados foram publicados na Nature nesse ano. E a partir dessa data, grandes avanços têm sido feitos em relação ao entendimento, né, à compreensão do fenótipo, em relação à superexpressão do cromossomo 21. Então, esse cromossomo 21 extra, né, resulta na síndrome de Down, que é essa condição geneticamente complexa e compatível com a sobrevida. E o cromossomo 21 é o menor cromossomo humano. Então, ele é pequeno, está entre o que tem, o que é mais abundante em RNA longo não codificante, né, o que tem menos, né, é mais escasso em microRNAs, e é relativamente pobre também de outros cromossomos, RNAs não codificantes, e também tem poucos elementos transponíveis, né, do tipo SINE e LINE. Então, na verdade, o cromossomo 21, ele tem pouca quantidade de DNA funcional, e talvez até por isso que é compatível com a vida, né? A gente sempre fica pensando por que a trissomia é mais compatível com a vida.
Nosso grupo fez uma busca, né, no NCBI das sequências, né, do cromossomo 21, utilizando esse banco de dados, e desenvolveu um script, fez uma análise através da linguagem Python, né, versão 3, e realmente a gente viu que o cromossomo 21, ele tem a maioria, né, das sequências contidas nesse cromossomo, são representadas por proteínas, por sequências que codificam proteínas, por pseudogenes. Esses pseudogenes provavelmente têm o papel de regular seus genes parentais, né? E também, e também por esses RNAs não codificantes. Eu não estou achando um pointer aqui. Tem uma setinha mesmo. Agora pelos RNAs não codificantes, né? Uma pequena parte aqui das sequências do cromossomo 21 é constituída, então, por outros RNAs não codificantes, RNAs nucleolares e outras sequências que também provavelmente têm função na regulação da transcrição gênica. Essas regiões codificantes, elas foram, então, analisadas no DIV Ontology, e a gente pode ver várias funções, né, dessas proteínas relacionadas ao fenótipo de Down, como estresse oxidativo, neuroinflamação e outras, né, que a gente realmente acabam cruzando, né, com o fenótipo. Essas vias, esses processos, eles foram significantes, né, na análise, e também aqui a gente pode ver outras vias, como, por exemplo, de desenvolvimento biológico, que pode estar regulando funções celulares, até mesmo na embriogênese, né? Bom, só para fazer um rápido histórico para eu chegar e contar para vocês o que a gente faz no laboratório, desde 1994, Korenberg e seus colaboradores tentaram, né, construir um mapa fenotípico, associando, então, 25 características fenotípicas com marcadores do cromossomo 21. E eles conseguiram fazer essa associação de algumas regiões utilizando marcadores previamente já mapeados e fazer essa correlação do genótipo e fenótipo. Depois, mais um pouquinho posteriormente, né, em 2001, um grupo publicou um trabalho de revisão dizendo que realmente o cromossomo 21 ele não tem uma região única, né, responsável pelo fenótipo, e sim utilizando, né, como que isso foi visto, utilizando pessoas, né, com trissomia parcial do cromossomo 1, foi possível identificar regiões múltiplas, né, relacionadas ao fenótipo. Então, até surgiu um modelo esses autores propuseram um modelo de síndrome de gene contíguo, né, onde alguns genes teriam mais efeitos no fenótipo do que outros. E assim foi a história até chegar nas hipóteses de dosagem gênica e de efeitos secundários, ou seja, esse efeito da dosagem gênica é um efeito direto, ou seja, um cromossomo extra 21 aumentaria, né, a expressão dos genes triplicata e atuaria diretamente na função celular. Mas também existe a hipótese do efeito secundário, onde esse cromossomo extra ele regularia outros cromossomos dissônicos. Essas duas hipóteses não são excludentes, né? Elas são somatórias, porque existem os dois mecanismos acontecendo, né, na célula. E o artigo de Konarakis, né, um artigo de revisão de 2017, mostrou elegantemente todos os fatores aqui que podem contribuir com o fenótipo da síndrome. Então, a própria trissomia, a variabilidade do cromossomo 21 entre os indivíduos, né, a variabilidade de outros cromossomos que podem também afetar esse fenótipo, estrutura de cromatina e as modificações epigenéticas. E dentro dessas modificações epigenéticas, eu gostaria de apresentar aqui o cromossomo 21, né, que tem aqui representado 29 microRNAs, mas atualmente a gente já sabe que são 30, né, microRNAs presentes no cromossomo 21,
E vários estudos já mostraram associação desses microRNAs com fenótipos da síndrome de Down, como a deficiência intelectual, a demência, a baixa pressão sanguínea que esses indivíduos apresentam e também alterações em processos imunológicos. E considerando, então, que os indivíduos com síndrome de Down têm um defeito, né, uma deficiência intrínseca do sistema imunológico, porque eles têm deficiência tanto na imunidade inata como adaptativa, e isso é uma das principais causas, né, de infecção e também de hospitalização e morte, né, dessas pessoas. Nós temos, então, nosso grupo teve o interesse de estudar microRNAs e genes envolvidos em processos imunológicos. Então, o que nós fizemos? Nós investigamos genes associados a esse mecanismo e microRNAs em células mononucleares do sangue periférico de pessoas com síndrome de Down e controle. E depois nós identificamos processos e vias relevantes na patogênese da síndrome. Então, no nosso laboratório, nós estamos agora trabalhando com marcadores inflamatórios e vou contar um pouquinho desse trabalho que já foi publicado, que nós utilizamos um grupo, né, de crianças entre 2 a 6 anos e clinicamente saudáveis, né? Não teve um critério de exame médico, nada. Nós consideramos clinicamente saudáveis, ou seja, sem infecção crônica, sem alguma manifestação sugestiva de infecção aguda, que não estivessem tomando antibiótico, que já tinham tomado qualquer tipo de vacina há mais de 30 dias. O grupo de pessoas com síndrome de Down foram cariotipados, né, da trissomia do 21, e o grupo controle, ele não podia ter nenhuma manifestação de doenças associadas à síndrome, como, por exemplo, doenças autoimunes, né. Então, nós coletamos o sangue, fizemos uma análise por PCR em tempo real, todo esse material foi analisado através de array, né, que contemplam 92 genes relacionados com inflamação e um outro que contempla outros genes relacionados com o sistema imune. E, além disso, nós utilizamos um outro array com 754 microRNAs. E depois fizemos a análise funcional e, como nessas análises nós utilizamos poucos indivíduos, depois os genes e os microRNAs que foram expressos diferentemente entre esses dois grupos, nós avaliamos em uma amostra maior. Vocês desculpem um pouquinho os termos técnicos, mas depois, se alguém tiver dúvida, a gente pode tirar as dúvidas no final, como o Dr. Oreste falou. E agora nós estamos fazendo uma análise funcional para saber o efeito de microRNAs nesses genes. Nós identificamos 37 genes, diferentemente expressos entre grupo caso e controle, 25 com expressão aumentada e 12 com expressão diminuída. Os microRNAs do cromossomo 21 foram avaliados 8 microRNAs nesse array, mas nenhum deles foi diferentemente significante entre os dois grupos. Então, nós temos aqui 4, né, mostraram um pouquinho de diferença entre o grupo de pessoas com síndrome de Down e controle, mas não foram significantes. Então, os microRNAs que mostraram diferença na expressão entre grupo controle e as pessoas com síndrome de Down foram 6 microRNAs, né, que estão representados aqui nesse gráfico, 2 que apresentaram baixa expressão e 4 expressão aumentada. Nós fizemos, então, uma análise de interação entre esses microRNAs e genes presentes no cromossomos 21 e vimos que esses 6 microRNAs, eles regulam, né, por predição in silico, todos esses genes que estão aqui nessa tabela e muitos deles relacionados com o sistema imune. A via, né, da análise de vias também mostrou algumas vias relacionadas com o sistema imune, como a via de sinalização IPO e a via de sinalização TGF-beta, e também os processos biológicos envolvendo a via principalmente de receptores do LAG.
Nós fizemos, então, uma análise de interação entre os genes que foram diferencialmente expressos microRNAs, e nós identificamos 2 genes, né, que mostraram expressão diminuída e que mostraram interação com microRNAs que mostraram expressão elevada. Então, isso sugere que esses micros podem estar regulando esses genes e diminuindo sua expressão. Utilizamos um score de 0,8, né, para ter um corte, né, para escolher essa interação. E depois, como esses genes e esses micros tiveram essa expressão diferencial no array, nós aumentamos a amostra para 67 pessoas com síndrome de Down e 60 controles, e identificamos a significância para 3, né, CCR7, KBKB e o 378, e o micro 948, embora ele esteja aumentado, não foi significante. Agora nós estamos, então, fazendo uma análise de transfecção, de ensaio de transfecção de luciferase, para ver se realmente esses microRNAs, eles regulam mesmo esse gene, que é uma hipótese nossa de que esses microRNAs estejam regulando esses genes, né? Então, esses achados têm destacado para a gente destacado para a gente vias, né, de genes candidatos e microRNAs que possam estar envolvidos com a síndrome de Down e reforça a existência dos efeitos secundários, porque esses microRNAs e esses genes que foram encontrados diferentemente expressos não estão no cromossomo 21. Só para terminar, não vou entrar nos trabalhos que a gente vem fazendo com beta-amiloide, porque outros pesquisadores falariam com mais propriedade, né, nessa área após a minha explanação, mas a gente também trabalhou com um modelo Camundong, administrando vitamina D, e nós observamos que teve aumento, né, de algumas proteínas da beta-amiloide e de outras proteínas importantes aí de vias que contribuem, então, para a proteção ou inflamação do sistema nervoso. Mas eu não vou entrar em detalhes, só para vocês saberem que nós estamos também trabalhando com esses marcadores inflamatórios. Então, eu gostaria de agradecer, né, a todo o grupo. Nós temos várias pessoas lá da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto trabalhando ali, as pesquisadoras do laboratório, a professora Henrique está presente aqui comigo, outras pesquisadoras, vários alunos de pós-graduação em iniciação científica que estão atualmente, mas vários outros já fizeram, né, pós-graduação em iniciação científica lá no grupo. A professora Fabiana, da FACES, que é uma outra faculdade de medicina lá de São José do Rio Preto. O departamento de genética e biologia evolucionária da USP, com a professora Mirari. O Instituto do Pará, aqui, desculpa, foi errado, de Belém, um professor que trabalha com epidemiologia, a Joyce, desculpa, é porque terminou o tempo, né, doutor? Então está pagando para eu sair. A Joyce e a Bruna, que foram minhas alunas, a Bruna hoje no Einstein, né, e a Joyce hoje na Unesp, as duas que participaram desse trabalho, e o professor Wilson, que também está aqui presente, e o professor Geraldo da Silva Cassos, da USP de Ribeirão. Espero não ter esquecido de ninguém, e estou à disposição para quem tenha maiores interesses nos trabalhos que nós desenvolvemos. Obrigada. Obrigado, Érica. Muito boa apresentação. Dá para ver que já existe uma composição em rede, né? E a gente está de olho aqui, pensando na corte brasileira de Down. Tem os jovens e tem os idosos. Vamos em frente. Bom, eu chamo agora a Bruna Zampieri, do Hospital Israelita Albert Einstein, que vai falar sobre células de pluripotência induzida humanas em modelos neurais para estudo da síndrome de Down. Bom, enquanto vai arrumando aqui, gostaria de agradecer ao Comitê Científico, Dr. Oreste, Dr. Wilson, doutora Daniela, pelo convite para estar aqui, aos organizadores, a Alana Foundation e a USP, e dizer que é um grande prazer, e como a Érica disse, essa é uma oportunidade muito
importante que a gente precisava muito aqui no Brasil para a gente juntar esforços para o estudo da síndrome de Down. Então, eu vou falar um pouquinho da minha linha de pesquisa aqui no Hospital Albert Einstein. Então, eu sou pesquisadora visitante lá no Einstein, eu tenho um auxílio jovem pesquisador da FAPESP, em colaboração com o Instituto Gil Clemente. Dá para subir isso aqui? Tudo bem. Então, a gente sabe que a síndrome de Down, ela envolve uma série de manifestações, e manifestações que englobam praticamente todos os sistemas do nosso organismo. E eu gostaria de destacar, então, as manifestações do sistema nervoso, já que esse é o interesse da minha linha de pesquisa. Então, esses aspectos neurológicos que os indivíduos com síndrome de Down apresentam envolve, por exemplo, então, a síndrome de Down é a principal causa genética da deficiência intelectual, com 100% dos indivíduos apresentando algum tipo de comprometimento intelectual. Eles apresentam aquisição demorada e incompleta das habilidades motoras. Eles apresentam dificuldade também e alterações na aquisição da linguagem e na fala, apresentam déficit de memória e memória e aprendizado, e eles também vão apresentar, a partir dos 40 anos, uma neuropatologia similar à doença de Alzheimer, com cerca de 90% a 100% dos indivíduos com 60 anos apresentando, então, a demência associada à doença de Alzheimer. Então, até cerca de 2006, o que a gente tinha para estudar o sistema nervoso eram os modelos animais e cérebros post-mortem, que eram e ainda são muito importantes para a gente estudar, por exemplo, a síndrome de Down, mas que eles apresentam suas limitações. Então, em 2006, aconteceu uma grande virada que abriu portas muito importantes para a gente poder estudar doenças e desordens complexas, principalmente as relacionadas ao sistema nervoso. Então, Takahashi e Yamanaka publicaram em 2006 o primeiro artigo mostrando que era possível, então, a partir de uma célula somática adulta, a gente reverter aí o sistema biológico, né, o relógio biológico dessa célula, e transformá-la no que eles chamaram de células-tronco pluripotentes induzidas, as células IPS, ou iPSCs. E esse feito ele foi tão importante que, cerca de 6 anos depois, que se a gente for pensar um período muito curto, né, quando a gente fala em prêmio Nobel, o Dr. Yamanaka recebeu, então, o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2012 por essa descoberta de que, então, era possível transformar células adultas em células semelhantes às células embrionárias tronco pluripotentes. Então, o que são essas células? Assim como as células tronco pluripotentes induzidas, elas têm a capacidade de autorrenovação, uma capacidade infinita de se propagar, e principalmente elas têm, então, como já foi dito pela doutora Emily, a capacidade de se transformar em qualquer célula do nosso organismo. Qualquer célula que pertence aos 3 folhetos germinativos, mesoderme, endoderme e ectoderme, a gente consegue fazer essa célula no laboratório. Aqui eu apresento as células principais, né, que estão no nosso cérebro, a partir das quais a gente pode, então, fazer estudos dentro do laboratório para buscar entender a neurobiologia, a neuropatologia, no caso aqui da síndrome de Down. Então, em 2017, enquanto eu era pós-doutoranda na Case Western, eu participei do primeiro grupo que publicou na literatura a primeira... desculpa, gente, eu treinei em inglês para fazer a apresentação e a cabeça toda no tilt. Que provou que era possível gerar células tronco pluripotentes induzidas a partir de células coletadas na urina. Então, com isso, e por que isso é importante? Até então, a grande maioria das células tronco pluripotentes induzidas que a gente tinha para estudar a síndrome de Down, elas vinham de fibroblastos, que são as células da nossa pele. Para você conseguir o fibroblasto, você precisa fazer uma biópsia.
Não é um procedimento super invasivo, mas é um procedimento invasivo. Você precisa ir ao hospital, você tem que ter uma assistência médica para fazer essa coleta. Então, existia uma grande limitação na geração dessas células para a gente estudar a síndrome de Down, principalmente por causa dos comitês de ética, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma população vulnerável, seja crianças ou pessoas com uma deficiência intelectual. Então, havia uma grande dificuldade em gerar essas células, o que estava limitando a geração de células trombopluripotentes induzidas para estudar a síndrome de Down. Então, isso veio como um grande avanço, que a gente mostrou que, então, era possível gerar essas células por um método completamente não invasivo, sem necessidade de assistência médica. Você pode fazer a coleta na sua casa, coloca a urina no gelo e traz para mim, dentro de 1 hora eu consigo gerar essas células. Além disso, essas células, né, que estão descamadas na urina, a gente acredita que sejam células epiteliais, principalmente do rim, diferentemente das células, por exemplo, da pele ou do folículo capilar, elas não estão expostas à radiação ultravioleta, ou seja, elas têm menor chance de ter mutações que podem confundir os nossos resultados. Além disso, a gente mostrou também que o nosso método de entrega, né, de delivery dos fatores que transformam essas células em células trombopluripotentes era um método não integrativo, então a gente usou vetores episomais, que, novamente, como ele é não integrativo, então ele não integra no DNA da célula, ele não vai causar mutações que depois também vão acabar confundindo os resultados que a gente obtém no laboratório. Então aqui, voltando para o Brasil, eu trouxe essa tecnologia, então é isso que eu faço atualmente no Einstein. Então eu coleto a urina de indivíduos com síndrome de Down e transformo elas, reprogramo elas em células trombopluripotentes induzidas. Aqui mostrando, essa é uma colônia de células IPS, então existem várias células aqui, e aqui só mostrando então que elas apresentam marcadores dos fatores que transformam elas em células trombopluripotentes. Então, atualmente no laboratório a gente tem 10 linhagens de IPS, sendo 6 linhagens de indivíduos com trissomia do 21, 4 controles, elas são pareadas por sexo e idade. E uma característica importante das nossas linhagens geradas é que a gente coletou a urina de um estudo clínico que estava sendo realizado no hospital, com a ajuda da doutora Ana Cláudia Brandão. Então, a gente coletou a urina desses indivíduos e a gente tem, então, características clínicas, tanto de comorbidades quanto de testes cognitivos que esses indivíduos passaram. A gente tem também, a gente coletou várias urinas, e então a gente conseguiu gerar várias linhagens dessas células epiteliais que estão estocadas no laboratório, e futuramente a gente pode fazer mais células IPS, que seria o ideal, mas como essa é uma técnica muito cara, então foi isso que a gente conseguiu fazer por enquanto. Então, no laboratório, eu diferencio essas células atualmente em 2 células principais, né, através de um protocolo que gera, então, aqui essas rosetas. Então, essas rosetas, elas como se elas relembrassem a formação do tubo neural, então elas formam células progenitoras corticais, e daí eu posso seguir, então, ou para diferenciação em astrócitos ou para diferenciação em neurônios. E atualmente o meu laboratório está interessado em estudar 3 vias específicas. Eu vou falar brevemente delas e apresentar alguns resultados que a gente tem tido. Então, um deles é o sistema complemento. Então, o sistema complemento é um sistema que faz parte do nosso sistema imune, tanto inato quanto adaptativo. Ele engloba mais de 30 proteínas, e essas proteínas, citocinas, elas são expressas pela micróbia, astrócitos e neurônios. E já foi mostrado, então, que esse sistema complemento é muito importante para o funcionamento do cérebro e para o desenvolvimento. Então, essa conversa, né, entre astrócitos e neurônios, através de componentes desse sistema complemento, tem sido mostrado muito importante para a homeostase no cérebro,
para poda sináptica, para alterações morfológicas dos neurônios, para migração, para limpeza de neurônios que morreram. E quando esse sistema está alterado, já tem sido mostrado na literatura que um sistema complementar alterado, seja ele superexpresso ou com uma expressão reduzida das citocinas, ele tem levado ao comprometimento e ao desenvolvimento de uma série de doenças e desordens neurológicas. Então, como eu disse, existe na literatura a presença de estudos que mostram uma elevada expressão tanto de RNA como proteína em cérebros envelhecidos, em doenças neurodegenerativas como doença de Alzheimer, doenças de Parkinson. Estudos feitos com modelo animal para doença de Alzheimer, que, por exemplo, é deficiente em uma dessas proteínas, que é uma das principais da via, mostra que essa deficiência, então, leva a uma melhora da função cognitiva. Em estudos com animais de envelhecimento, também mostram que uma deficiência no C3, que é também um dos principais citocinas desse sistema, essa deficiência neuroprotetiva, e ela também protege contra a perda de sinapse associada, por exemplo, à idade e às placas beta-amiloides. Em relação à síndrome de Down, o que a gente tem de estudo na literatura são todos estudos associando ao sistema complemento à doença de Alzheimer. Então, quando a doença de Alzheimer ela já está presente, quando as placas beta-amiloides já estão lá. Então, a gente não sabe como esse sistema complemento está funcionando, por exemplo, durante a idade mais jovem do indivíduo. Então, esse estudo ele é inédito na literatura. Então, a gente gerou ali os astrócitos, caracterizou para marcadores importantes de astrócitos, como o CD44, GFAP, glutamina sintase. A gente também fez caracterização por PCR quantitativo para o gene S100-beta, que é um importante marcador de astrócitos. E corroborando com a literatura, a gente observou que os astrócitos diferenciados de células T21, elas têm uma expressão aumentada em relação às células controle. E isso também é importante a gente ter verificado no nosso sistema, porque o gene S100-beta está no cromossomo 21, então isso já era esperado, essa expressão aumentada. A gente está tentando também caracterizar a morfologia desses astrócitos gerados e comparar entre os grupos. Eu tenho aqui resultados preliminares, a gente ainda está trabalhando nisso, mas parece que os astrócitos diferenciados de células controle parecem ter uma área maior do que de indivíduos com síndrome de Down. E a gente também fez uma análise funcional, então não só mostrando que essas células que a gente gerou são astrócitos, mas também eles funcionam como astrócitos. Então a gente fez um ensaio para ver a captação de glutamato. Então uma das principais funções do astrócito é captar o glutamato na fenda sináptica, e a gente verificou que os astrócitos diferenciados de células T21, eles captavam mais glutamato do que células controle. Em relação ao sistema complemento, a gente fez uma análise de multiplex para várias proteínas. A gente caracterizou cerca de 13 a 14 proteínas liberadas no meio onde essas células estão. A gente verificou que apenas 4 eram secretadas por todas as linhagens, então tinham proteínas que às vezes eram secretadas por 2 linhagens ou por 3, essas não foram incluídas na nossa análise estatística. Então, pela análise, a gente não conseguiu verificar nenhuma diferença significativa. Uma coisa que chamou a atenção para a gente foi o C4, que parece estar mais aumentado em indivíduos nas células diferenciadas de T21. Então, a gente está melhor caracterizando esse componente. E esse componente ele já foi associado com diversas doenças, a sua expressão elevada já foi associada com diversas doenças e desordens, e ela tem sido associada a um aumento da poda sináptica. Então, a gente realizou também o QPCR, a gente verificou um aumento da expressão desse gene nas células diferenciadas de T21, em relação ao controle, mas não foi significativo.
A gente também analisou a expressão de cerca de 16 genes de componentes do sistema complemento, que tem receptores, transportadores. A gente encontrou alguns mais elevados nas células diferenciadas de T21, como, por exemplo, o C7, o MASP1, o CFD, mas não deu significância. O que deu significância foi o C5AR1, que é um receptor. E é interessante que estudos na literatura com camundongo mostram que se você utilizar uma droga que bloqueia esse receptor, você consegue resgatar, melhorar a cognição desses animais. Uma outra via que a gente tem interesse é a via do receptor GNMDA e glutamato. O receptor GNMDA é um receptor iônico, então quando ele abre, entra cálcio dentro da célula, o que é importante para a passagem do potencial de ação, para o potencial, para o LTP, a potenciação da passagem do potencial de ação, que é crítico para o processo de memória e aprendizado. Então, a hipótese que existe é que esse receptor esteja superativo nas células de neurônios de indivíduos com síndrome de Down e que isso acarretaria. Então, estando superativo, ele vai ou abrir quando não deveria, ou ele vai abrir por mais tempo, e isso leva, então, à entrada excessiva de cálcio. Se essa entrada excessiva de cálcio continuar, ela pode levar, então, à morte do neurônio e, assim, contribuir para os déficits de cognição e memória. Então, a gente diferenciou em neurônios corticais, as IPS em neurônios corticais, caracterizou para alguns marcadores importantes, incluindo a presença do receptor nas nossas células, e a gente fez uma análise de influxo de cálcio nessas células em colaboração com o professor Henning aqui da USP. Então, o que a gente faz? A gente coloca um DAR dentro dessas células que se liga ao cálcio, e a gente leva para o microscópio, adiciona a glicina, que é um coagulante do receptor, e adiciona NMDA. Então, quando você adiciona NMDA, vai ter uma entrada de cálcio nessas células. E o nosso estudo mostrou que, realmente, de acordo com corroborando com a hipótese, neurônios diferenciados de T21, eles têm um influxo de cálcio maior. Então, mostrando aqui esse cálculo que é da amplitude, então é significantemente maior nessas células, e também a área de baixo da curva é maior nessas células. Essa área de baixo da curva, ela permite a gente caracterizar não só esse pico de influxo de cálcio, mas por quanto tempo ele é mantido. Porque se ele for mantido por mais tempo, pode levar, então, ao processo de explosividade, que leva à morte neuronal. A gente chegou a testar uma droga que já é aprovada para a doença de Alzheimer no nosso sistema. Em relação ao influxo de cálcio, a amplitude, a gente não conseguiu observar nenhuma diferença, mas a gente conseguiu ver que essa droga, ela reduzia essa área de baixo da curva. É importante destacar que a concentração dessa droga que a gente acabou utilizando, ela é baseada em estudos da literatura, sendo que nenhum desses estudos foram feitos em células humanas com T21. Então, a gente vai voltar para o board para estudar uma melhor concentração dessa droga para o nosso sistema. Rapidamente, a gente publicou, então, recentemente, mostrando que, além das células monocamada que a gente faz, a gente, no laboratório, também conseguiu fazer organoides cerebrais a partir dessas células da urina. Então, foi o primeiro estudo mostrando na literatura que é possível gerar, então, organoides cerebrais a partir de células da urina de indivíduos com síndrome de Down. Então, a gente utilizou um protocolo já publicado, mas simplificado. Então, a gente não utiliza bioreatores, a gente não utiliza matrizes extracelulares, que podem encarecer o protocolo. Então, a gente mostrou que é possível gerar esses organoides de uma forma simples e que não requer tantos cost-effective. Aqui é só a caracterização, que a gente fez caracterização com 30, 60, 90 e 120 dias. Então, a gente consegue mostrar que no início a gente tem a formação das zonas ventriculares. Com o passar do tempo, essas zonas ventriculares reduzem, começam a aparecer, então, as zonas subventriculares. E com 90 a 120 dias, a gente já consegue observar a presença de astrócitos, neurônios excitatórios e inibitórios. Por último, uma terceira via que a gente tem interesse em estudar é a via dos hormônios tireoidianos. Então, os hormônios da tireoide, principalmente T3 e T4, eles são
são bastante importantes para a maturação, para o funcionamento do cérebro, e dentro do cérebro eles têm um mecanismo regulatório específico. Então, de forma bem simples, o que acontece? Então, o T4, ele tem que atravessar a barreira hematoencefálica, ele vai ser captado, então, pelo astrócito. No astrócito vai ser convertido em T3 vai sair do astrócito, vai entrar no neurônio ele vai ativar a expressão ou a supressão da expressão de uma série de genes que a gente chama de genes responsíveis, que tem uma série de funções importantes. Então, se houver qualquer alteração nesses mecanismos, nesses receptores, transportadores, nessas enzimas que fazem a conversão, por exemplo, o T3, cerca de 70% dele é gerado dentro do cérebro. Então, se ocorrer alguma alteração nessa via, pode levar, então, a um comprometimento cognitivo. Então, é isso que a gente quer investigar nessas células. Então, por fim, gostaria de agradecer ao meu time, aos colaboradores, às agências de financiamento, FAPESP e a Fundação Geraldo Bejum, e especialmente aos indivíduos com síndrome de Down e suas famílias que doaram a urina para o nosso estudo. Obrigada. Muito obrigado, Bruna. Excelente apresentação, exatamente do tempo. Eu queria convidar agora a Daniela de Paula Faria, que é parte do nosso board aqui, organizador do evento. Obrigado já por isso, Ana Paula. Ana Paula também é da casa, do Centro de Medicina Nuclear, aqui do HC. Tem um jovem pesquisador, vai falar sobre alterações neuroinflamatórias no modelo transgênico de camundongo para síndrome de Down. Bom dia a todos, então é um prazer estar falando aqui hoje e foi uma honra fazer parte do comitê organizador. Então, seguindo na linha de uma pesquisa mais básica, né, depois do in vitro eu vou falar um pouco do in vivo, usando o modelo animal, e vou focar então em neuroinflamação nesse animal que é transgênico, que é o TS65DM. Então, esse modelo, então essa fotinho dele, como ele parece, esse camundongo marronzinho, ele é um camundongo transgênico, e ele é o mais utilizado nas pesquisas com síndrome de Down, como modelo animal. E aqui mostrando a genética, então a gente tem, na verdade, a trissomia do cromossomo 16 nesses animais, que, comparando com os cromossomos humanos, então ele se compara ao 21, mas o cromossomo 16 do animal. Aqui uma fotinha do laboratório do Jacksons, que é onde essa linhagem é medida, comparando então esse animal que é o transgênico com os seus irmãos. Então nessa ninhada nascem animais transgênicos, né? Os animais, na verdade é uma linhagem transgênica, mas nascem animais trissômicos e animais euploides, irmãos. Então a gente geralmente utiliza os animais, os irmãos euploides também como controle. E aqui comparando visualmente, então os animais com Down são geralmente menorzinhos. E dá para ver também, é um pouco mais difícil de ver pela fotinha, mas a orelhinha é um pouquinho mais para trás e o olhinho puxadinho também. Então, vou falar hoje, focar então no projeto Jovem Pesquisador, e por coincidência não é a mesma chamada que a Bruna que falou antes aqui foi, então nós duas fomos as duas contempladas, e para mostrar a importância desse workshop, a gente se conheceu fisicamente hoje, depois de 4 anos que a chamada foi aprovada. Então, é bastante importante esses eventos para reunir as pessoas que trabalham na área. Esse projeto trabalha, então eu trabalho com neuroimagem, com imagem molecular. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o envelhecimento na síndrome de Down com imagem molecular, com 2 vertentes, uma clínica e uma pré-clínica. Hoje eu vou focar na pré-clínica e aí no segundo workshop USP eu posso apresentar a parte clínica. Então, qual que é o design desse estudo? Então, a gente tem os animais, como eu falei, tem os trissômicos e os euploides, que podem também, nesse caso, ser chamados do nosso grupo controle, ou WT, de wild type, são os animais não trissômicos. E a gente avalia o envelhecimento dele. Então, a gente avalia desde os 2 meses de idade, que é da onde a gente recebe esses animais do biotério central da Faculdade de Medicina. Então, essa linhagem veio para a nossa instituição por esse projeto, a gente trouxe, importou, e hoje a gente tem a linhagem disponível aqui. E a gente avalia o envelhecimento até os 24 meses. Então, 24 meses, esses animais já são bem idosos.
E aí a vantagem de trabalhar com animal, porque eu consigo ter toda essa duração, toda a vida dele avaliada em 2 anos. E a gente tem um terceiro grupo que a gente trata com carbonato de lítio. Então aqui o grupo do professor Orestes trabalha bastante com carbonato de lítio, e quando a gente escreveu o projeto a gente pensou então em testar um tratamento que já tivesse disponível clinicamente. Então, se funciona, ele já pode ser utilizado. E a gente utiliza em microdose, então uma dose bem baixinha que é colocada na água, então não tem administração venosa ou oral, é apenas coloca na água e esse animal consome essa água, não fica com gosto, eles consomem normalmente. E o tratamento é longo, então como é uma microdose, pode ser um tratamento longo, que a gente começa com 2 meses e vai até os 20 meses de idade desses animais. Mostrando um pouquinho como que é a vida desses animais, então comparando aqui uma curva de sobrevivência, comparando os animais que são os euploides com os trissômicos, olha a diferença. Então tem uma diferença estatística entre a sobrevivência dos animais euploides e dos animais trissômicos. E quando esses animais trissômicos são tratados com carbonato de lítio, a gente vê aqui uma melhora nessa sobrevivência aqui nos animais de meia idade, que apesar que não teve diferença estatística, mas é que eu acho que além da questão de ter melhorado um pouquinho, eu foco a questão dele não ter sido tóxico, porque tem toda uma questão, um debate do uso de lítio como um fator tóxico, e nesse caso não foi, na verdade até melhorou a taxa de sobrevivência dos animais trissômicos. Para falar um pouco do envelhecimento desses animais, eu vou focar em 2 métodos. O primeiro é a avaliação de memória, por teste de reconhecimento de objetos, que eu vou falar um pouquinho no slide da frente, que avalia a memória de curto período e de longo período, e também a imagem molecular, então utilizando a tomografia por emissão de pósitrons, que a gente utiliza o material radioativo. Então, o primeiro, como teste de memória, a gente utiliza o reconhecimento de objetos novos. Como funciona? A sequência que a gente faz, a gente coloca os animais aqui nessa arena, com 2 objetos iguais, deixa o animal explorar. Para ele é tudo novo, então ele explora coisas novas. 1 hora depois, a gente troca um dos objetos e coloca o mesmo animal. E esse animal, se ele estiver com a memória boa, ele vai lembrar desse objeto antigo e vai explorar mais um novo. No dia seguinte, 24 horas depois, a gente troca novamente um dos objetos para avaliar a memória de longo prazo, se esse animal relembra esse objeto que ele viu no dia anterior. Então a gente avalia, quanto mais ele explora o animal, o objeto novo, mais memória, melhor a memória ele tem. Se de novo ele começa a reconhecer os 2 objetos como novos, a memória está ruim. Aqui só um vídeo mostrando então esses animais explorando. A gente tem uma câmera de infravermelho, então a gente deixa a sala escura e vendo esses animais, então eles estão explorando, tem 4 acontecendo aqui ao mesmo tempo, e depois a gente usa o vídeo com um software especializado que a gente mede quanto tempo ele gastou em cada objeto. Como resultado então dessa memória, a gente tem aqui o de curto prazo, então em verde os animais trissômicos e em preto os euploides. Então é muito parecido quando a gente olha para a memória de curto prazo, com exceção aqui nos animais mais jovens, que os animais trissômicos têm uma memória de curto prazo um pouquinho pior, mas não tem diferença estatística. Quando a gente olha para a memória de longo prazo, então lembrar de coisas que aconteceram mais no passado, a gente já começa a ver uma diferença aqui nos animais idosos. Isso é um resultado interessante. Então, que é o que a gente vê com a população mais idosa, e começa a perder a memória de longo prazo aqui nos animais de 20 e 24 meses, sendo estatisticamente significante comparando os animais trissômicos de 14 meses para 24. Então, essa memória está pior. Quando a gente trata com lítio, e aqui lítio é representado em vermelho, a gente não tem diferença, então a gente está olhando aqui nas idades mais avançadas, não acontece diferença com o tratamento de lítio, então fica tudo normal. Mas quando eu olho para a memória de longo prazo, aquela diferença que eu vi aqui, de 14 para 24, ela não acontece mais nos animais tratados. Então, o tratamento com lítio melhorou a memória de longo prazo nos animais trissômicos.
Vale lembrar que são ainda resultados preliminares, o número de animais aqui mais idosos é um pouco reduzido em comparação aos outros, porque não é fácil, gente, parece pouco, 2 anos, mas um animal envelhecer por 2 anos é bem complicado. E partindo aqui para segundo tipo de avaliação, que é a imagem molecular, então a gente utiliza a tomografia por emissão de póstron, que é o PET, com 2 marcadores diferentes, que é o PK, que a gente mede neuroinflamação, e o FDG para metabolismo cerebral. Então a gente injeta, anestesia o animal, faz uma injeção endovenosa dessas moléculas radioativas, espera esse radiofármaco se distribuir, então o radiofármaco vai para os seus sítios de ligação, a gente faz imagem, esse é como parece o nosso micropet, né, o nosso PET dedicado a animais. Temos uma imagem e essa imagem é posteriormente analisada por softwares dedicados. Aqui é uma foto que a gente gosta bastante dessa foto, mostrando então como esse animal fica dentro do equipamento. Então tem uma telinha que é aquecida, ele é mantido anestesiado, então ele fica respirando e isoflurando durante a imagem para ficar paradinho, e a gente tem uma imagem sem artefato. Para entender um pouquinho, então, o que são essas moléculas radioativas que eu estou falando, chamadas de radiofármacos ou moléculas marcadas, a gente tem um radioisótopo que vai fornecer a radiação que é detectada pelo equipamento, então a gente consegue a imagem por causa desse material radioativo, mas é a molécula que é marcada que tem afinidade pelo receptor, pelo alvo. Então a gente tem um alvo definido e essa molécula que se liga. Então o radiofármaco é a molécula marcada com esse radioisótopo, e a molécula leva até o alvo. Um exemplo de alvo, então, a gente tem a proteína translocadora de 18 kDa, que é o TSPO, que a gente utiliza para avaliar, então, neuroinflamação. Essa molécula que a gente tem aqui, então, a gente é o único centro hoje no Brasil que faz, aqui na Faculdade de Medicina. Esse material radioativo, então, é o carbono 11, que é um isótopo de meia-vida de 20 minutos, então, bastante curto. Então, a exposição radioativa é pequena. E esse alvo, que é o TSPO, então, é uma proteína que é expressa na membrana da mitocôndria das células. Só que as células cerebrais expressam pouco dessa proteína. Então, ela tem, e aqui olhando para a micróglia especificamente, mas também acontece no astrócito, a gente tem uma expressão pequena, mas quando ela ativa, então tem uma resposta inflamatória, a gente tem a superexpressão, então a gente está olhando para esses pontinhos azuis, já tem mais que aqui, e quando ela está aí ativada, tem muito mais. Então, se eu tenho muito mais alvo para essa molécula se ligar, mais molécula se liga, mais material radioativo eu tenho para detectar com o equipamento. Então, eu vejo mais sinal. E olhando para os resultados aqui, então, comparando o trissômico com os euploides, a gente tem um aumento, então a gente vê esse aumento de inflamação com a idade e que muito similar entre o trissômico e o euploide e diferencia aqui nos animais idosos. A gente quase não tem estudos com animais dessa idade, geralmente os estudos vão até 1 ano de idade, no máximo 18 meses. Então é interessante começar a ver essas diferenças nos animais mais idosos. E a gente tem uma diminuição. Aqui ainda a gente está investigando qual que é a causa, porque aqui a gente, na verdade, está avaliando a ativação glial e aqui a gente tem uma diminuição. Então, o que está acontecendo que teve, na verdade, uma diminuição nos animais idosos? Quando a gente administra lítio, então esses animais são tratados com lítio, isso é revertido. Então, a gente tem aqui o pico inflamatório que aos 14 meses é reduzido com o tratamento de lítio. Então, o lítio ajudou a diminuir esse processo inflamatório durante o envelhecimento e fica bem estável nas idades mais avançadas. Então, o que estiver acontecendo aqui, que aumentou a inflamação e depois abaixa drasticamente, provavelmente ou por uma perda de alvo ou por uma morte celular, não acontece quando é tratado com lítio. Então, o lítio tem mostrado um efeito bastante interessante, tanto na memória quanto realmente na resposta cerebral. Aqui é só um exemplo de uma imagem. Aqui a gente tem então um template de ressonância em cinza e o que a gente está vendo em colorido aqui é um sinal radioativo, então o equipamento detectando essa molécula, e a gente vê aqui mais coloridinho em 14 meses, onde a gente viu maior captação, então maior sinal de inflamação. E aqui é uma correlação entre essa neuroinflamação vista por imagem e a memória de curto prazo. Então, a gente viu, na idade de 14 meses, que é onde tem esse pico,
que a correlação inversa. Então, quanto mais inflamado esse cérebro, pior a memória de curto prazo. E o FDG é para avaliar metabolismo cerebral, então é uma molécula derivada muito parecida com a glicose, então ela entra na célula, mas ela não continua o ciclo para o ciclo de Krebs, então ela para na célula, é prendida dentro da célula, por isso a gente consegue detectar essa radiação dentro da célula. E no cérebro, então, a gente tem essa relação de metabolismo de glicose com atividade neural e glial. Nossos dados de FDG, a gente tem, então, de novo, aqui aos 14 meses, um pico. Nos animais, só que aqui acontece predominantemente nos animais trissômicos. Então, algo está acontecendo, e aqui pode ser simplesmente por um processo inflamatório, porque as células inflamatórias também consomem mais glicose, mas aqui a gente já tem uma diferença, ainda não significativa, mas a gente tem uma diferença em relação aos animais euploides. Quando os animais que recebem lítio, também, naquele pico que a gente viu, que é inflamatório aqui também de metabolismo cerebral, ele não acontece, então os animais ficam bastante estáveis quanto a metabolismo cerebral também nos animais mais idosos. Aqui só para fazer uma relação com a literatura, então esses foram nossos dados. Esse é um estudo já um pouco antigo, 2012, mas ele mostra então essa relação de astrócito e microglia nos animais mais idosos. Então a gente tem aqui mostrando nos animais euploides em relação aos animais trissômicos, então a gente vê muito mais aqui astrócitos do que a gente vê nos animais euploides. E aqui, comparando então animais de 12 meses com de 24, tem esse aumento, então com o envelhecimento aumenta a quantidade de astrócitos, e que a gente vê também nos animais euploides, nos irmãos não trissômicos. E esse é um resultado bem parecido com o que a gente teve, porque esse aumento de inflamação também acontece com os animais euploides. Mas isso não acontece com a microglia, então é mais direcionado para astrócitos. Então a microglia tem um aumento nos animais trissômicos, mas é bastante estável nos animais euploides. E para finalizar, também baseando no tratamento, esse estudo fez um tratamento com esse RV-E1 e para tratar a inflamação desse mesmo modelo, e viu a diminuição de citoquinas e ativação microglial, e memória espacial e memória de trabalho foram melhoradas. Então eles viram aqui a gente está olhando para a densidade de microglia, então os animais não tratados, aqui os pontinhos pretos, comparados com os animais tratados, tem essa diminuição de expressão, então vendo aqui a quantificação, então os animais tratados ficam bem no nível dos animais euploides. E vendo a relação aqui, a correlação com memória, então quanto mais inflamado, melhor a memória de trabalho e espacial, que também a gente viu nos nossos trabalhos com imagem, que tem essa relação, então quanto mais inflamado, pior é a memória. Eu queria agradecer a todos e foi um prazer. Parabéns, Daniela, excelente apresentação. Realmente os dados intrigantes com o efeito do lítio na modificação do processo. A gente vai conversar melhor sobre isso. Então, para terminar a nossa sessão, eu vou chamar a doutora Susan Pereira Ribeiro, da Emory University, que veio ao Brasil especificamente para esse evento. Muito obrigado por isso. Que vai falar sobre abordagens multiômicas para dissecar a inflamação e os sinais subsequentes associados a comorbidades na síndrome de Down. Um caminho em direção a intervenções terapêuticas. Susan, por favor. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora por colocar esse número de profissionais em diferentes expertises juntos num tempo tão curto de espaço, e gostaria de agradecer a oportunidade de ter me incluído nesse primeiro simpósio, que de fato eu espero que seja o primeiro de muitos. Como o professor Orestes disse, eu sou da Emory University, estou lá há vários anos.
e eu gostaria de falar hoje sobre abordagens de pesquisa de tradução. Então, eu acho que o conteúdo que a gente teve hoje com a Érica falando sobre identificação ex vivo de microRNAs, a Bruna com mecanismos in vitro, a Daniela com in vivo, eu vou tentar falar sobre a tradução de como esses dados achados na bancada se traduzem para intervenções clínicas, a fim de melhorar a qualidade de vida desses pacientes e participantes com síndrome de Down. Então, a estrutura da aula hoje, eu vou falar um pouquinho sobre imunologia de sistemas, que é o que eu trabalho na universidade. Eu vou trazer os próximos slides para demonstrar um pouquinho do que se trata e como isso pode ajudar a identificar os níveis basais de inflamação e interferonopatias associadas com as comorbidades em síndrome de Down que resultam em resposta pobre contra infecções, a resposta de curta duração após vacinação e também as desordens que são associadas ao sistema nervoso central, que foi um pouco expostos aqui. E como a gente poderia utilizar drogas que são já disponíveis e utilizadas em outros ensaios clínicos, estão disponíveis e aprovados pelo FDA, para reverter todo esse processo inflamatório que pode resultar nessas disfunções imunológicas e, consequentemente, a exacerbar as comorbidades vistas em síndrome de Down. Então, como eu disse, eu trabalho com imunologia de sistemas, parece uma coisa complexa, mas, na verdade, tudo pode ser feito em 10 ml de sangue, onde a gente consegue coletar a parte do plasma e a parte das células mononucleares do sangue periférico. Então, com o plasma, a gente consegue fazer várias técnicas onde a gente consegue analisar sequenciamento de patógenos, que basicamente é o isolamento de DNA e RNA circulantes, faz o sequenciamento, remove tudo que é do hospedeiro e faz o matching das sequências com diferentes patógenos, sejam vírus, bactérias, eumintos, qualquer tipo de patógeno que vocês possam pensar, e a gente consegue verificar a diferença desses microbiomas circulantes entre síndrome de Down e participantes em síndrome de Down. No plasma também a gente pode analisar metabolites, que são metabólitos do metabolismo celular do hospedeiro, ou podem ser mesmo metabólitos decorrentes do processamento de comida, alimentos pelo microbioma. A gente também pode fazer análise de citocinas e quimiocinas circulantes, anticorpos contra diferentes patógenos, mas também induzidos pela vacinação. E na parte do sistema, das células do sistema imune periférico, a gente consegue fazer citometria de altos parâmetros, né? A gente mede até 28 parâmetros em uma célula única, e também técnicas de single cell RNA-seq e anatac-seq, onde a gente consegue ver a expressão gênica e a associação com as modificações epigenéticas e modulação de cromatinas nesses indivíduos. E tudo isso ele é integrado por técnicas de bioinformática, onde a gente consegue identificar novas hipóteses, além das que são propostas inicialmente. Então, a gente abre um campo muito grande por ter análise totalmente sem viés. A gente pode identificar novos biomarcadores, mas a função principal desse tipo de imunologia de sistemas é a medicina de precisão, onde a gente consegue fazer que com todo mundo com diferentes backgrounds de imunologia ou de comorbidades consiga ser responsivo a uma vacina, a um tratamento, visando então o sucesso dos ensaios clínicos propostos. Então, voltando à síndrome de Down, como já foi falado aqui, a trissomia do cromossomo 21, existe um número aumentado de participantes, de indivíduos portando síndrome de Down, isso devido aos cuidados pré-natais e também ao aumento da longevidade desses pacientes. E uma coisa importante do cromossomo 21 é que, em relação ao sistema imune, ele tem vários genes do sistema imune, mas os que eu gostaria de ressaltar hoje são 4 receptores dos interferons, tipo 1, 2 e 3, que são associados com inflamação, e eles são todos expressos no cromossomo 21. Então, quando você tem esses receptores expressos, você tende a ter mais sinalização através desses receptores, através dos ligantes e a sinalização da cascata para baixo deles, levando a uma situação inflamatória extremamente exacerbada nesses indivíduos. Então, basicamente, quando as citocinas, né, que são os interferons, ligam nos receptores que estão expressos em maior quantidade na superfície das células dos pacientes de síndrome de Down, eles ativam uma via de sinalização que é chamada de JAK-STAT.
Então, essa via também ela é exacerbada em células do sistema imune inato, mas também de células do sistema imune adaptativo desses indivíduos. Então, essa inflamação, ela pode levar a piores respostas imunológicas contra infecções, e isso não só no contexto de síndrome de Down. Qualquer inflamação crônica, ela pode ser associada com uma pior resposta, porque ela é associada à exaustão do sistema imune. Então, revertendo essa inflamação, a gente melhora a resposta imunológica, pode melhorar também a resposta à vacinação, com maior longevidade de resposta, e é muito sabido que inflamação, como a própria Daniela disse, está associado com desordens cognitivas e outras doenças da parte do sistema nervoso central. Então, toda essa inflamação crônica, ela está associada com maior índice de Alzheimer em participantes com Down síndrome comparado com a população euploide, mais autismo, epilepsia, existem mais chances de tumor hematológico do que a população sem síndrome de Down, doenças autoimunes, sleep apnea, que já foi mencionada mais cedo, e a hipertensão pulmonar. Então, tentar resolver essa inflamação associada às comorbidades ainda se faz uma necessidade clínica que não está ainda nos finalmente. Então, trabalhar nesse sentido é muito relevante. Então, quando a gente fala de resposta imunológica piorada, eu gostaria de colocar tudo no contexto de Covid, que é o que acabou de acontecer com a gente agora, ainda está em andamento, onde que a gente observou que esses pacientes morrem muito mais do que a população sem síndrome de Down. Entretanto, a gente poderia esperar, tem mais sinalização de interferon, mais resposta antiviral, melhor para eles, porque vão combater a infecção. Não foi o que aconteceu. E, de fato, para a maioria das infecções, apesar deles terem mais resistência à infecção, quando eles se infectam, eles têm muito mais suscetibilidade a sucumbir da infecção do que para a população euploide. E isso foi a mesma coisa que aconteceu diante a infecção por SARS-CoV-2 na pandemia que a gente está enfrentando. Eles tendem a morrer com muito mais índice, com maior hospitalização do que a população euploide. E isso já foi publicado em vários trabalhos, e a gente fez um trabalho junto com a Gabriela Wagner, da Unifesp, onde a gente usou esse banco de dados epidemiológicos não sei se melhorou, dados epidemiológicos do sistema de database da influenza, e após a análise desses dados, removendo pacientes que não têm informação sobre síndrome de Down, pacientes com mais de 60 anos de idade, pacientes sem informação de comorbidades, a gente chegou no número de mais de 1.000 pacientes com síndrome de Down que foram hospitalizados por Covid e mais de 100.000 pacientes sem síndrome de Down que foram também hospitalizados por Covid. Quando a gente analisou e quebrou por faixa etária, deixa eu ver aqui, menos de 30 anos de idade ou maiores de 30 anos de idade, quando a gente coloca a síndrome de Down na perspectiva e comparação com outras comorbidades, indivíduos mais novos tenderam a ter uma chance de morte após a infecção e hospitalização por volta de 2,5 vezes mais do que as outras comorbidades. Isso não foi tão exacerbado nas pacientes mais idosos, mas também foi mais significante do que a população sem síndrome de Down. E esses números, quando normalizados pelas comorbidades, ainda ficaram significantemente mais elevados nesses participantes com síndrome de Down hospitalizados. Então, por que isso acontece? Existe uma exacerbação, existem várias hipóteses, uma que eu gostaria de trazer hoje para vocês é a exacerbação do sistema imune que já está inflamado no nível basal. Então, basicamente, o que a gente fez com o professor Helder Nakai, aqui da universidade, a gente pegou monócitos isolados de pacientes com síndrome de Down, participantes, ou seja, eles são saudáveis, não tem nenhuma infecção naquele momento, e comparou com monócitos, que são células do sistema imune inato, de participantes sem síndrome de Down. A gente identificou os genes diferencialmente expressos e corremos uma via de análise imunológica. E esse módulo aqui de receptor de citocinas, foi um dos que foi significativamente aumentados quando comparado os monócitos de síndrome de Down com os não síndrome de Down. E dentro desse módulo existem 3 vias principais,
e uma delas é a ativação da via de JAK-STAT, que já é sabido, mas também, sem eles estarem infectados por Covid, essas respostas, esses genes associados com a resposta SARS-CoV-2 em pacientes infectados também está elevado em níveis basais nesses indivíduos, mostrando que a inflamação no sistema imuninato desses participantes, ela tem uma semelhança com as células de pacientes que são infectados e sem síndrome de Down. A gente fez o mesmo exercício para células T, ou seja, células do sistema imune adaptativo. A gente viu várias vias aumentadas quando comparados com pacientes euploides, dentre elas a tradução de infecção por SARS em geral. E quando a gente olha os módulos presentes nessas vias, a gente vê toda a ativação por SARS-CoV-2 presente e significativamente maior nesses indivíduos saudáveis quando comparados com participantes sem síndrome de Down. Então, pacientes com síndrome de Down, mesmo não estando infectados, eles têm essa inflamação basal que se assemelha muitas vezes com infecção, e nesse caso eu estou reportando em relação ao Covid-19. Existiu... O editor de uma revista pediu para a gente escrever como isso poderia estar associado e colocar em contexto, então a gente escreveu um comentário onde a gente fala Covid-19 e síndrome de Down, que é basicamente um spark in the fuel, então é só uma faísca no combustível, você explode essa resposta inflamatória que acaba levando eles a maior índice de mortalidade. Então talvez controlar essa inflamação basal, a gente conseguiria evitar a progressão da doença, não só pelo Covid, mas para outras doenças infecciosas e inflamatórias. Existe também, gostaria de colocar o contexto de resposta pobre à vacinação. Então, com a maior mortalidade nesses participantes após a infecção por SARS-CoV-2, teve uma urgência de diferentes ministérios da saúde, não só aqui no Brasil, como no planeta todo, de vacinar primeiramente essa população. Mas daí vem a questão, será que a vacinação nesses pacientes ou participantes que têm um background de inflamação elevado seria de fato eficiente e estaria resultando numa melhora e numa proteção dessa população? A gente publicou no ano passado um estudo com 13 vacinas com diferentes patógenos diferentes, utilizando vacinas de proteína, diferentes adjuvantes, vacinas de vetores virais, e a gente analisou nesses participantes a resposta humoral induzida após a vacinação, mas a gente quis saber como os níveis basais de inflamação antes da vacinação influenciam maior ou menor quantidade de anticorpos. Então, a gente utilizou então a resposta basal e fez uma análise e viu que quanto maior a inflamação, melhor a resposta de anticorpos. Entretanto, existe a necessidade da inflamação basal ser balanceada entre NF-κB e interferons. E a gente sabe que os pacientes com Down síndrome estão totalmente enviesados para a resposta de interferon, mesmo porque eles têm os receptores todos expressos no cromossomo 21. E a gente vê aqui vários trabalhos da literatura que mostram que quando a gente compara a resposta de controles saudáveis para a vacina de RBD do Covid comparando com o síndrome de Down, todos eles têm uma indução de resposta de anticorpo. Entretanto, nesse estudo especificamente, os pacientes com síndrome de Down, eles têm uma resposta de indução mais demorada e eles contraem mais rapidamente. Existem vários outros estudos que mostram dados um pouco diferentes, mas esses dados não são únicos para a vacinação de Covid. Eles tendem a ter uma resposta um pouco menor e contrair mais rapidamente, ou seja, menos longevidade de resposta. Apesar dessa resposta ser menor a partir da imunização inicial, teve um outro estudo que mostrou que após o boost da vacinação, a resposta foi semelhante, independente da faixa etária. Aqui eles não fazem o segmento longitudinal para ver se o decaimento é maior ou não, mas pelo menos o recall ele é semelhante nesse time point avaliado. E por fim, eu gostaria de falar do déficit cognitivo, né, e doenças de ordem do sistema nervoso central que estão associadas geralmente com inflamação. Tem já vários artigos publicados sobre o papel de macrófagos na neuroinflamação, sobre a indução de interferons de tipo 1 com a neuroinflamação, e eu acredito que, e como já foi discutido aqui, mecanismos semelhantes
em participantes com síndrome de Down poderiam estar acelerando esse déficit cognitivo e possivelmente a neuroinflamação nesses pacientes, induzindo as diferentes resultados que a gente observa com o envelhecimento. Então, como a gente poderia reverter, então, esses níveis basais de inflamação, visando melhorar a resposta contra a infecção, melhorar a resposta com a vacinação e diminuir ou atrasar o déficit cognitivo, visto com o passar do tempo nesses participantes. Então, será que bloquear a via de JAK-STAT seria interessante? Tem vários trabalhos na literatura que testam in vitro essas moléculas inibidores de JAK-STAT, tem alguns em vivo, mas por enquanto não tem nenhuma conclusão eficiente de como isso poderia ser utilizado. Há 6 anos, minha linha principal de pesquisa vem sendo o HIV por muito tempo, e a gente mostrou que a utilização do ruxolitinib, que é um inibidor de JAK-STAT, foi utilizado em pacientes com HIV. E ele diminuiu a inflamação desses pacientes e melhorou a resposta a HIV específica. Além disso, tem trabalhos mostrando que a utilização do ruxolitinib também reverte a neuroinflamação causada pelo reservatório viral no cérebro desses pacientes. Entretanto, tem uma nova versão dessa droga, que é chamada baricitinib, que é uma melhora do ruxolitinib, e na verdade ela demonstra maior segurança, melhor farmacocinética e eficácia comparada com o ruxolitinib. Além disso, é aprovada por FDA para uso crônico, principalmente em artrite reumatoide, em dermatite, e foi aprovada na pandemia do Covid-19 para emergência de uso de autorização de emergência para tratar pacientes hospitalizados para tentar diminuir a inflamação causada pela infecção. Foi aprovado ano passado para alopécia, pode ser utilizado cronicamente em crianças a partir de 2 anos de idade, é uma cápsula por dia e tem a detoxificação renal e não hepática, o que evita a interação de medicamentosa em pacientes e participantes que precisam tomar outras medicações. Então, essa droga está sendo utilizada em vários ensaios clínicos e também em tratamentos de várias doenças. A gente mostrou que essa droga, quando utilizada em modelo animal de HIV, diminui os déficits cognitivos e, como eu disse, ela tem sido amplamente utilizada e a Organização Mundial da Saúde indicou como tratamento de care para pacientes hospitalizados quando outras medicações não conseguem controlar a infecção ou diminuir a inflamação. Será que essa droga seria efetiva no controle de síndrome de Down para os diferentes tópicos que eu mencionei? Então, basicamente, a gente fez um estudo piloto com um número limitado de pacientes com síndrome de Down, onde a gente pegou as células do sangue periférico, tratou com baricitinib por 24 horas e fez um estímulo ou não com um receptor de células T. E aí a gente avaliou as respostas imunológicas por citometria de fluxo. Então, primeiro que a gente viu é marcador de ativação e de exaustão de células T, e a gente viu que tanto no compartimento de CD4, a expressão de PD1 é significativamente diminuído quando a gente usa baricitinib por apenas 24 horas in vitro. A gente também viu, então isso poderia melhorar a resposta para infecção, diminuindo e revertendo a exaustão do sistema imune. Segundo, a gente olhou a resposta de inflamação em células de memória B, e a gente viu que a baricitinib em apenas 24 horas diminuiu significantemente, eu não sei porque eu estou aqui, gente, mas é significante, acredite, a inflamação intrínseca às células B. E quando a gente fala de déficit cognitivo, a gente conseguiu também reduzir a inflamação imunócita, que são células que podem migrar para o sistema nervoso central e causar uma inflamação. Além disso, eu não estou mostrando aqui, a gente diminuiu a expressão de várias citocinas e quimiocinas, são responsáveis pela migração dessas células para o sistema nervoso central. Então, vários outros parâmetros foram analisados e estão associados com uma possível melhora do sistema imune contra a infecção, contra a vacinação e prevenção ou atraso do déficit cognitivo nesses pacientes. E, para terminar, esse último slide, antes dos agradecimentos, em colaboração com o Instituto João Clemente com a Faculdade de Medicina da USP, a gente conseguiu coletar aproximadamente 120 indivíduos em 2 time points diferentes, 3 meses de diferença, onde a gente dividiu a cohort em homens e mulheres maiores ou menores de 30 anos de idade
onde a gente coletou plasma e células do sistema, células do sangue periférico. E a ideia é aplicar essa abordagem multiômica para avaliar citocinas, metabólitos, microbiomas circulantes, fazer citometria de fluxo e a análise de single cell para avaliar sequenciamento, expressão gênica, mas também epigenética, na coorte como geral, mas também usar algum desses participantes para testar mais ou menos baricitinib para ver a reversão do fenótipo de inflamação, que eu mostrei nos slides anteriores, através de diferentes homem e mulher e também diferentes idades. Então, para concluir, a trissomia do cromossomo 21, a gente já tem dados na literatura mostrando que eles têm um diferente microbioma. A gente acredita que o microbioma circulante também é diferente, que impacta os metabólitos que são decorrentes dessa diferente estrutura, que impacta a resposta imunolata, citocinas e quimiocinas produzidas, resposta adaptativa, expressão gênica, epigenética e expressão gênica, que leva à disfunção imunológica e comorbidades associadas com a síndrome de Down. O baricitinib, então, impediria e reverteria essas etapas aqui, diminuindo a inflamação crônica, melhorando a resposta imunológica a infecções, a vacinação e diminuiria o progresso para o déficit cognitivo. Então, para terminar, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, o pessoal da Universidade da Emory, Juliana está aqui agora, de volta ao Brasil, todos que contribuíram para esse trabalho, o pessoal do Instituto João Clemente, a Daniela, que está agora na Sorbonne, o pessoal do Albert Einstein, o pessoal da Unifesp, a Luciene, e também o pessoal da Faculdade de Medicina da USP, incluindo a Cássia e a equipe do professor Esper, Calazzi e Jorge Calil, por fazer com que esse estudo e o processamento dessas amostras fossem possíveis, e, claro, a todos os participantes que contribuíram com as amostras. Obrigada. Obrigado, Silvia, pela excelente apresentação. Eu estava me lembrando que no ano passado saiu uma publicação de um pesquisador polonês, bem sênior, o professor Lipakowski, um dos estudiosos de lítio, que mostrou que, em teoria, o uso do lítio poderia conferir proteção contra a Covid. Aí, juntando com os seus dados, eu fico pensando, o que será que o lítio faria nesse seu modelo, né? Mas isso é pauta, talvez, para o nosso network depois. Muito bom, queria agradecer aos 4 palestrantes com excelentes contribuições, convidá-los à mesa e também convidar o professor Wilson Araújo da Silva, eu já vou providenciar mais uma cadeira para você, Wilson, que vai moderar essa discussão, que então está aberta para a plateia. Bom, obrigado. Paulo. Agradecer por participar dessa comissão científica do evento, que para mim foi muito gratificante. Antes de passar a palavra para os palestrantes, eu queria perguntar ao público. Quando fui convidado, eu entrei lá no site do Instituto, lá no MIT, e eu comecei a ler a linha de pesquisa de lá. Então, e aí eu li um trecho lá de um dos pesquisadores que fez uma analogia bem interessante. Foi o seguinte: então, imagina que você está entrando no elevador cheio. Você está no elevador cheio, a gente está interagindo lá, encostando no outro. Tá? E chega mais uma pessoa apressada que quer entrar nesse elevador cheio. Quando essa pessoa entra, então as pessoas começam a se acomodar lá dentro. Tá? Essa pessoa tá? As interações entre elas começam a ser diferentes. Então essa analogia ele fez exatamente quando você tem a trissomia do cromossomo 21. Você tem um cromossomo a mais numa série. E a interação entre os cromossomos começa a ser diferente. Isso tem impacto, principalmente em regulação gênica, quem sabe. Provavelmente tem impacto em muitas das coisas que a gente ouviu hoje de vocês aqui. Tá? Então, essa é uma coisa bem fascinante que faz a gente pensar um pouco como pesquisador o que pode realmente
a gente pode aprender em relação a isso. Então, eu acho que as apresentações que foram feitas aqui mostra que o Brasil está realmente tem linha de pesquisa muito forte que pode contribuir muito no estudo das pesquisas na área de síndrome de Down. Bom, com isso eu acho que eu abro a pergunta, né, aos convidados aí na plateia e até entre os palestrantes. Se tem alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você. Claro. Com relação ao single cell. Que tipo de célula vocês estão analisando? É sangue ou tecido? Porque single cell é uma abordagem realmente pode revelar muita coisa. Sim, a gente usa várias estratégias, na verdade. A gente começa... Bom, a abordagem que a gente usa é primeiro fazer bulk RNA-seq para todo mundo, onde a gente consegue identificar fenótipos que estão em extremidades opostas do array que pode ter, né, a resposta imunológica. E, por exemplo, a gente pega, por exemplo, 5 pacientes que têm uma resposta boa à vacinação ou 5 com uma resposta ruim. Desses a gente começa com single cell RNA-seq ou ATAC-seq na população de PMC em geral, mas nesses estudos, principalmente, como a gente sabe que o monócito tem um papel fundamental, a gente pode começar de células sorteadas já, específicas, mas ao single cell, como a gente faz um enriquecimento de todos os subsets, a gente consegue identificar a contribuição de cada um deles. O foco é sistema imune. Sistema imune, mas essa abordagem ela está sendo utilizada em estudos em câncer, para células do tumor e células infiltrantes do tumor também, para diferentes... todo tipo de suspensão celular. E uma coisa que eu não trouxe aqui, uma coisa que a gente faz muito é utilizando tecido, né, spatial transcriptomics, onde a gente consegue ver a localização da inflamação em relação às áreas abordadas no tumor, em linfonodos, etc. Também são utilizados. Tem uma pergunta aqui. Ixi, chega. Acho que esse aqui talvez. Tem água aqui também. Mais água. Obrigada. Água, mais água? Bom dia, meu nome é Fabiana Martins, eu sou aqui, eu acho que eu sou estranha minha, eu sou professora da Faculdade de Odontologia daqui da USP. E trabalho no centro de atendimento a pacientes especiais, atendendo muitos pacientes com síndrome de Down. E sem dúvida, né, dentro de todas as questões imunológicas complexas e que afetam todo o sistema, a gente também se depara com muitos problemas odontológicos, orais, né, principalmente infecções recorrentes, né, principalmente em gengiva. Pensando, primeiro, parabenizar, né, pelas ótimas palestras das pesquisadoras, então parabéns pelo trabalho. Vocês têm algum tipo de experiência? Vocês falaram sobre amostras obtidas em urina, em sangue periférico. Vocês têm algum tipo de experiência com saliva? Já pensando, né, nos meus pacientes, que eu vejo lá. E você, né, um tipo de obtenção de amostra que não é tão invasivo? Obrigada pela pergunta. A gente trabalhou bastante com saliva, principalmente diante da pandemia, né, como uma forma de identificação, positivação para PCR de Covid, mas é um material que pode ser extremamente relevante para identificar, principalmente o que eu falei aqui, de microbioma circulante. E a gente sabe que existem várias bactérias que podem desencadear autoimunidade, dar problemas cardiovasculares e outros, né? Então, talvez a saliva seria uma boa forma de analisar anticorpos, diferentes microbiomas e como isso está associado com a resposta imunológica. Como é que é o seu nome? Gabriela, você não é uma estranha no ninho, não. Eu tenho prazer em sua pergunta. E acho que a Bruna, nossa equipe de odontologia aqui do IPQ,
E a gente está fazendo sistematicamente a coleta de material odontológico, fluido crepuscular, para avaliar sistematicamente de que forma esses patógenos da microbiota e respectivas citocinas ou mediadores inflamatórios podem se relacionar com os outros mecanismos patogênicos. Até achei interessante o seu método de detecção de microbioma, talvez seja interessante para a gente... Claro, claro. Professora Magda, que é... Muito obrigada, parabéns. Infelizmente eu não consegui chegar depois, porque tem outra reunião. Parabéns, o simpósio e assisti 3 apresentações excelentes. Eu sou pediatra e sou imunologista de formação, e na realidade eu tenho trabalhado com um time da criança com síndrome de Down, né, contigo através de cirurgias cardíacas. Felizmente, eles têm cardiopatias não tão graves, né? Mas não é difícil de obter fragmentos, exatamente, porque tem alguns pacientes. Essa cirurgia. A minha pergunta é para a Susan, porque eu achei muito interessante, quer dizer, eu sabia que eles tinham essa informação basal aumentada, e pelo que eu vi, eles têm uma tendência a ter uma autoinflamação e seria uma inflamação fria, seria um tipo de interferonopatia, quer dizer, não seria uma inflamossomopatia, não seria uma inflamassoma, mas uma interferonopatia. Exato. E levando isso, comparando com as doenças que nós temos, uma tribo da imunidade, né? As interferonopatias são caracteristicamente doenças que afetam o sistema nervoso. Então, achei muito interessante essas observações digamos, desse paralelismo que talvez a gente possa fazer com essas. Sim. É um grupo novo de doenças, mas que aumenta cada vez mais estão sendo identificadas novas interferonopatias, quase todos, acho que todos, mas com uma alteração, às vezes muito precoce, às vezes até intrauterina, né, do sistema nervoso central, talvez por conta dessa inflamação de microglia. Né? Exato. Professora, acho que aqui a gente usa esse microfone? Que aqui usa esse aqui? Esse funciona. Deixa eu menos adiantado, talvez seja a última pergunta. Tá. Não, eu fiquei fascinada quando eu comecei a trabalhar com esses participantes e ter mais interesse nessa, assim, o interesse nessa coorte, sendo uma imunologista, veio exatamente porque a inflamação pode causar todos os efeitos, essa cascata de efeitos, incluindo no sistema nervoso central, e eu não sei o quão fácil vai ser de resolver, mas existe muitas moléculas e intervenções terapêuticas que já estão em fases avançadas, sendo utilizadas cronicamente em diferentes doenças, que eu acho que definitivamente pode ter um impacto nessa população, melhorar a qualidade de vida em relação ao sistema imune e doenças em geral, como a parte cognitiva. Então, existem, como eu disse, essa droga que evita a interferopatia, bloqueando a via de Jagstad, já tem sido demonstrada e utilizada muito em HIV, que é uma doença de inflamação e que gera problemas cognitivos, déficit de memória, e ela reverte isso em pacientes, no camundongo de camundongo, mas também em pacientes a gente tem ensaios clínicos disponíveis, então eu acho que é uma droga que pode ir para uma fase 2 direto. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta. Eu tenho que formar esse enfermagem. Então, a gente está aqui nesse trabalho de tentar organizar um grupo de pessoas que estejam com interesse em trabalhar com síndrome de Down. A gente tem essa coorte de pessoas participantes
E a gente está ciente da existência desses diversos grupos no estado de São Paulo que têm interesse em trabalhar com síndrome de Down, né? Então, diante dessa ideia de que não sai da minha cabeça sobre o assunto, eu fico ouvindo a apresentação da Érica, da Bruna e da Daniele, que são, assim, né, o conteúdo da Susan, eu já acompanho mais de perto, mas fico pensando na possibilidade das interações e queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, porque se a Érica observa marcadores inflamatórios através de RT-PCR e a Bruna transforma células humanas através da urina e a Daniele tem um camundongo que tem a trissomia do cromossomo 26, a gente não pode pegar a urina do cromossomo 26, transformar em células, ver se tem os mesmos respostas celulares que têm as pessoas com síndrome de Down para realmente validar o modelo desse camundongo que ela tem, fazer os marcadores inflamatórios e observar. Eu queria ouvir a opinião de vocês três sobre isso. É possível? Primeiramente, na verdade, a gente está tentando, primeiramente, sair do modelo animal, né? Na verdade, o TS105DM, eles têm não só a triplicação de genes no cromossomo 21, semelhança ao cromossomo 21, mas ele tem também a triplicação de genes que não são no cromossomo 21. Então, apesar dele ser o modelo animal hoje mais estudado na síndrome de Down, ele ainda tem suas limitações. Então, já está surgindo aí um novo TS105IA, que não tem essas triplicações do 17, por exemplo, mas eu acho que o intuito esse mesmo da gente juntar esforços, né? Então, a gente tem um modelo humano, a gente pode comprovar com o modelo animal, porque geralmente o modelo animal dificilmente ele translaciona, né, para o modelo humano. Então, quanto mais modelos, mais estudos, mais fácil eu acho que fica para a gente ir para um futuro estudo clínico, por exemplo. Então, eu já vejo, por exemplo, eu estudo as citocinas do sistema complemento. Então, eu vejo as citocinas que são liberadas pelos astrócitos. O ideal seria ver no líquor humano, vamos supor assim, a liberação dessas citocinas, mas a gente não vai fazer essa pesquisa, né? A gente colocar o líquor de indivíduos com síndrome de Down, mas talvez a gente possa coletar no modelo animal e ver se elas conversam. Eu acho que realmente sozinho a gente dificilmente vai para frente, a gente precisa realmente de uma rede, de um grupo, e cada um com a sua expertise para ajudar a gente meio a entender assim. Estudar modelo animal é sempre um desafio, mas obter essas respostas, né, iniciais para continuar os estudos. E também eu trabalho com imagem molecular, então a gente também trabalha com pessoas, né, fazendo também estudo clínico, então fazer correlações do que está acontecendo em vivo, então essa como ferramenta, a imagem molecular possibilita isso, correlacionar dados que estão acontecendo na pessoa viva com dados que a gente tem de tecido, com dados que a gente tem de célula, ou mesmo dados pós-mortem. Então, são dados que a gente pode fazer correlações com muitas coisas, com muitos outros centros, que poderia possibilitar, então, essas colaborações. Tanto de animal, mas também das pessoas, dos clínicos. Eu acho que isso é o que está acontecendo exatamente para isso, né? Como eu disse, há muito tempo eu tenho tentado conectar-me com pessoas que trabalham na área de síndrome de Down, sem entrar lá, saber que é de longe, e que aquela pessoa não tem acesso, a pessoa não responde. Então, para mim, é uma oportunidade imensa, né? Estar aqui e agora conseguir interagir com essas pessoas. E acho que a gente tem que realmente fazer reuniões periódicas para que a gente tenha um objetivo comum. Isso vai estar acontecendo entre a gente, né? E a gente só tem a ganhar com isso, né? Então, no Containers, eu estou escrevendo um projeto em que eu vou usar IPS, eu já ia conectar com a Bruna, até já vou fazer uma visita lá amanhã. Então, é isso que está acontecendo aqui. Eu acho que é importante a gente ter
uma pergunta, né, e todo mundo se ajudar para essa resposta, para várias respostas, né? Acho que não precisa. Suzana. Só para encerrar, então, essa discussão, eu acho que isso é muito importante, dar uma notícia, no fundo, essa ideia permeia essa iniciativa do workshop sobre digital. Mas uma coisa que eu quero dar recente, acabou de ser aprovada na Faculdade de Medicina, a congregação, a criação do Centro de Neurociências Translacionais. É um centro supradepartamental que envolve vários departamentos que já se articulam entre si, psiquiatria, neurologia, clínica médica, como a geriatria, radiologia, patologia e qualquer outro que tenha afinidade com o que a gente faz. E, obviamente, no momento futuro, a gente espera que esses centros supradepartamentais aqui da Faculdade de Medicina possam se articular também com outros institutos da USP. Temos parceiros do ICB, do Instituto de Química. Então, acho que essa é a ideia. A gente está começando a pensar dessa forma, né? Acho que isso é muito saudável. A gente poder articular todas essas pontas e fazer perguntas mais ambiciosas de pesquisa. Certo? Já que você falou desse centro integrado, eu queria dizer que nós também estamos organizando, né? A psiquiatria entrou um centro integrado de doenças genéticas da Faculdade de Medicina da USP, e nós já temos duas instituições parceiras, que são o IP, né, Instituto de Medicina da USP, e o Instituto do Complemento. Nós já são parceiros e foi chamado de doenças genéticas e não de doenças raras, exatamente para incluir também o Down e a doença falciforme. Então, esse já foi aprovado em neurociências internacionais. Esse de doenças genéticas está um pouquinho mais, digamos, anterior, né? Uma fase anterior, mas eu acho que em alguns meses também será. Esses centros integrados, eu acho que vão enriquecer muito essa multidisciplinaridade, vai enriquecer muito muitas das nossas questões. Por favor, Gabriela. Bom dia. Gostaria então de agradecer o convite aí do professor Orestes, agradecer o convite por estar aqui nesse anfiteatro. Eu tenho uma história com esse anfiteatro. Durante alguns anos da minha vida, eu fui aluna desse instituto. E eu começo meu slide, já que a gente está falando de um evento que trata de advocacy e pesquisa, né? Eu não tenho conflito de interesses para apresentação, com exceção da minha filha, que tem síndrome de Down, e ela já esteve aqui nesse púlpito, inclusive, durante a minha gestação e meu doutorado. Ela fez iniciação científica aqui no Instituto de Psiquiatria da USP. E eu vou falar um pouco sobre sair totalmente deste foco no qual vocês trabalham com as ciências básicas e trazer um pouco das ciências aplicadas e da saúde pública. Né? Eu sou a Gabriela, sou professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, sou professora de Epidemiologia e Vigilância em Saúde. Sou pesquisadora atualmente do Instituto Gil Clemente e da Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down. A ideia da apresentação, então, é falar um pouquinho para vocês sobre a construção de um observatório para a deficiência intelectual no estado de São Paulo, que a gente tem trabalhado um pouco com barreiras e facilitadores de acesso aos serviços de saúde para pessoas com deficiência intelectual, especialmente para serviços de saúde mental. Para isso, a gente usa, então, a epidemiologia como sendo a nossa ciência, né, que é a ciência que estuda a distribuição e a ocorrência dos eventos em saúde em populações, em coletividades, né, para quem é da área da saúde já estuda epidemiologia, e ela faz parte, então, a gente tem aí a epidemiologia, né, como sendo o cerne para todos os ciclos de planejamento em saúde para qualquer gestor. Então, se nós pensarmos
na ocorrência de doenças, em cargas de doenças, em descrição de morbidade, mortalidade em um determinado período de tempo para uma população. A gente, então, lança a mão da epidemiologia descritiva para posteriormente analisar essas populações, os seus diferentes delineamentos de estudo. Aqui vocês estão falando bastante de coortes, né, de estudos observacionais, e a partir daí a gente consegue identificar determinantes, causas de doenças, para posteriormente partir então para avaliação de intervenções em saúde, sendo essas intervenções os próprios ensaios clínicos, como vocês disseram aqui, que vamos partir do estudo clínico, que é um estudo epidemiológico, né, de intervenção, de experimentação, para verificação de eficácia, para posteriormente a gente conseguir avaliar a efetividade no mundo real daquela aplicação que se inicia dentro de um serviço de saúde. E aí a gente lança uma epidemiologia também para determinar a eficiência da intervenção, utilizando muitas parcerias com a economia em saúde, a implementação dessas intervenções para políticas públicas e tomadores de decisão, e finalmente a monitorização dessas intervenções a partir da vigilância em saúde. E nisso a gente fecha um ciclo utilizando a epidemiologia em todos os contextos aí para o planejamento em saúde de um país, no caso aqui no nosso sistema de saúde especialmente. Quanto à síndrome de Down no Brasil, o que a gente tem, né, de dados epidemiológicos são dados que são provenientes basicamente de estudos observacionais. Se a gente for pensar aí, são poucas as informações que nós temos sobre grandes números de censos. A gente não tem censo, né, os dados que a gente tem para a pessoa com deficiência intelectual, apesar dos recenseadores irem lá sempre bater na porta das pessoas, né, do IBGE, esses dados primários de coletas, né, a gente realmente consegue, a partir de estudos clínicos, basicamente, de informações de grupos pequenos que são submetidos à intervenção, né, e nós temos muitas informações de dados secundários. Os dados secundários em saúde, para quem trabalha com dados secundários, a gente sabe que eles são provenientes dos sistemas de informação em saúde, e aqui no Brasil a gente tem alguns sistemas de informação em saúde que acabam nos dizendo como está a população com síndrome de Down. Lembrando que só a partir de 2018 no Brasil foi obrigatório, né, a partir da lei de 2018, a notificação da síndrome de Down na declaração de nascidos vivos. Então, dados fidedignos da declaração de nascidos vivos no Brasil para a síndrome de Down, a gente tem só a partir de 2018, nutrindo o nosso sistema de informação de nascidos vivos, que é o SINASC, que é o dado que eu vou mostrar para vocês aqui, que nós temos quanto à epidemiologia, né, em estudos observacionais. Outros sistemas de informação que a gente tem, que vamos dizer, aí do ponto de vista de saúde pública, o que acontece, né, com a síndrome de Down, como nós somos, como nós estamos distribuídos no nosso país, eles vêm de outros sistemas de informação, como, por exemplo, funcionando como um proxy respondente para a síndrome de Down, como aconteceu agora na Covid, no sistema de informação do CIVEP e GRI para a Covid-19, e outros sistemas de informação da gestão e de outras áreas que fazem parte aí de um combo de dados sobre pessoas com deficiência, como, por exemplo, os dados da assistência social, basicamente do BPC, por exemplo, né, dos benefícios de prestação continuada e da Previdência Social, que nos dão acesso a informações sobre essas pessoas. Um estudo que foi publicado em 2021, que faz uma série histórica sobre a ocorrência da síndrome de Down no Brasil, a partir dos dados do SINASC de 2012 a 2018, mostrou que a gente tem uma taxa de 4 para 10 mil nascidos vivos de pessoas com síndrome de Down. Esses são os dados antigos, e aí a gente tem aquelas informações que são informações que a maioria dos estudos eles acabam apresentando,
que mulheres acima de 35 anos têm maior risco de ocorrência do evento, que o nascimento de pessoas com síndrome de Down está associado com pessoas com baixo peso e que não está correlacionado ao número de consultas de pré-natal, basicamente, né, porque afinal de contas a gente tem uma política de pré-natal. E as informações elas acabaram ficando ali enviesadas exatamente porque só a partir de 2018 que a gente tem a informação completa, entre aspas, lembrando que a declaração de nascidos vivos, assim como a declaração de óbito, ela tem um viés que é o viés do preenchedor, né, o viés de informação. Então, a gente tem ali, a partir da identificação do nosso CID, no sistema de nascidos vivos, para quem já trabalhou com DataSUS, para quem trabalha com grandes bancos de dados, com uma inteligência artificial, a gente trabalha muito com o número do CID, né? A gente está falando aqui não está falando de funcionalidade, né? A gente está falando de doença, então a gente está falando de CID. Se for para trabalhar com funcionalidade, informações para o benefício de prestação continuada e assistência social, a gente trabalha com a CIF, não com o CID, né, com o Código Internacional de Funcionalidade. Mas para a CID a gente tem 3 grandes classificações para a síndrome de Down, né, que é o CID Q900, está presente aí no nosso banco, né, do SENASC, e essas 3 outras classificações que a princípio são notificadas nas certidões de nascidos vivos. E nisso a gente tem ali, entre 2010 a 2020, eu tentei fazer uma série histórica de 10 anos, mas as declarações elas acontecem então ali no DataSUS a partir de 2007, mas de 2007 a 2010 a gente não tem informação sobre síndrome de Down, tá? No banco da SENASC. A gente tem lá que 30% de toda a população nacional que nasce com síndrome de Down nasce aqui no estado de São Paulo. Né? Esse é o dado que a gente tem presente ali. Lógico que para isso a gente tem que fazer uma discussão enorme em cima de quem está notificando, se todo o país está notificando, se o denominador de notificação e da informação que é divulgada é exatamente a mesma em todas as regiões do país, etc. Mas, de fato, este é o dado que está lá no nosso sistema de informação em nascidos vivos. E aí veio a ideia junto com o Instituto Gil Clemente, da gente pensar num observatório de saúde, né, um observatório que visasse, então, do ponto de vista de saúde pública, a qualidade das informações sobre síndrome de Down no país e no estado de São Paulo, especialmente, para que a gente pudesse ter, do ponto de vista de tomada de decisão baseada em evidências, que hoje a gente sabe que todas as políticas públicas no mundo do trabalho, né? Os observatórios em saúde pública, eles são primordiais, tem um protagonismo europeu em relação aos observatórios, especialmente pela história da epidemiologia, Londres, enfim. E nos observatórios a gente acaba trabalhando muito com a articulação de diversos parceiros, e esses diversos parceiros eles acabam nutrindo as informações em saúde para que tenha uma melhoria da qualidade de serviços lá na ponta para quem está fazendo atendimento, na verdade. Existem alguns observatórios no mundo que trabalham com pessoas com deficiências. No estado de São Paulo, a gente tem a base de dados de pessoas com deficiências, né, no estado de São Paulo, e na cidade de São Paulo a gente já tem um observatório para a pessoa com deficiência que está dentro da Secretaria Municipal. A ideia desse observatório, então, por que ele precisaria ser montado, né, para trabalhar basicamente com a síndrome de Down? Os estudos eles têm demonstrado que as pessoas com deficiência intelectual, elas têm necessidades que vão mudando ao longo do tempo, conforme o seu envelhecimento, sendo necessário, então, que essas políticas elas acabem evoluindo de acordo com a alteração dessas necessidades dessas pessoas no decorrer do tempo, né? Desde 2017, a comunidade científica ela tem chamado a academia para entender um pouquinho dessas necessidades e fazer
pesquisa acerca dessas necessidades das pessoas na ponta, e a gente tem aí um gap enorme de informações, não só do ponto de vista de notificação da nossa população e do censo de pessoas com síndrome de Down no Brasil, mas também na América Latina, não só para saber o nosso N, né, saber o nosso denominador de fato, mas também para entender um pouco a nossa necessidade em saúde pública. E a ideia, então, é construir esse observatório funcionando aí como um catalisador de uma melhora dos serviços de saúde mental no estado de São Paulo. Esse projeto está na FAPESP, em apreciação, já está numa terceira fase de revisão. É um projeto que usa, então, uma metodologia mista de pesquisa. Para quem é da saúde pública, da saúde coletiva, sabe que a gente trabalha muito com métodos mistos, né? Então, nós temos 3 etapas, que são etapas, a nossa primeira etapa a gente tem utilizado uma revisão de escopo, está realizando essa revisão de escopo. A revisão de escopo é um tipo de revisão entre as revisões, entre os tipos, né, que a gente tem de revisões com geração de evidência, no qual a gente tem uma síntese qualitativa daquilo que a literatura traz para nós acerca da evidência presente, né, sobre essas barreiras e facilitadores nos serviços de saúde mental para a pessoa com deficiência intelectual. A partir dessa síntese de evidências, então, a gente está trabalhando em paralelo com os dados da Pesquisa Nacional em Saúde de 2019, porque é a primeira vez na história que a Pesquisa Nacional em Saúde ela traz um capítulo completo de pessoa com deficiência, para quem tiver interesse. E lá a gente tem uma pesquisa ponderada para toda a população brasileira, então ela é representativa de toda a população, e nós temos 2 respondentes, o respondente da casa e o próximo respondente, e lá a gente consegue identificar a pessoa com deficiência intelectual, e um instrumento de pesquisa ele tem informações variáveis acerca de acesso, né, aos serviços, além de outros desfechos em saúde que sejam relevantes para as pessoas com deficiência intelectual, e na sequência a gente faz um compilado aí, que é, na verdade, um estudo misto com a produção, né, de guidelines e a produção de um resumo que nos dê a melhor evidência possível acerca dessas barreiras e desses facilitadores em saúde para a melhoria dos serviços para pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down no estado de São Paulo. Esse projeto é um projeto que envolve muitas pessoas, né? Por enquanto estou eu, a professora Mariana Cabral, que é minha colega lá no Departamento de Medicina Preventiva. A professora Mariana Cabral, ela é especialista em revisões, ela trabalha para a Organização Pan-Americana de Saúde, realizando geração de evidências. Maurício, meu aluno do 6º ano médico, que está comigo trabalhando já na revisão do escopo. A equipe do JC, que sem eles a gente não estaria aqui desenvolvendo esse trabalho. A professora Luciene, que foi chamada, e o professor Luiz Felipe, que é nosso parceiro internacional, vai trabalhar com a gente com a inteligência artificial e análise dos dados da Pesquisa Nacional em Saúde. Por fim, então, queria fazer uma fala de advocacy, né, pensando que a gente está num evento do Dia Internacional da Síndrome de Down, e eu, como mãe de uma pessoa com síndrome de Down, me sinto muito honrada por estar aqui, por já ter feito parte dessa casa, por ver o dinamismo do professor Orestes em conseguir criar essa rede tão importante para o desenvolvimento de pesquisas para pessoas com síndrome de Down, visando a melhoria de qualidade de vida e inclusão social dessas pessoas no nosso país. Lembrando que pais e mães de pessoas com síndrome de Down têm aí um histórico de literatura científica mesmo, de serem protagonistas nesse processo do desenvolvimento de pesquisas para pessoas com síndrome de Down, por exemplo, o Instituto Alana e outros institutos nos quais os pais foram os pioneiros para que a gente consiga fazer com que essas pessoas sejam cada vez mais incluídas no nosso país. Muito obrigada.
que não tem discussão. Muito obrigado, Gabriela e Luciane, por esse panorama importantíssimo, né, do que está acontecendo nos bastidores, né? Bom, chegamos ao final dessa sessão da manhã de hoje. Foi até aqui bastante produtivo. Temos agora um recesso de quase 2 horas até a sessão que se inicia às 14, com as questões do envelhecimento no síndrome de Down. Eu lamento roubar 10 minutos do horário de almoço, mas acho que é importante, em benefício dos palestrantes que vão participar às 14 horas, procurar respeitar esse horário, certo? Então, temos aqui um recesso de 1 hora e 50 minutos e nos vemos daqui a pouco. Obrigado.